Bom, boa tarde a todos e todas. Estamos aí nessa sexta-feira, curtindo o calor aí de Campo Grande, lá do Frio do Sul. Eu sou o Rodrigo, sou servidor docente do Campus Araranguá, do Instituto Federal de Santa Catarina, como o companheiro ali já havia apresentado. Componho a chapa Sonhar no Lutar, que faz parte, uma das forças políticas que faz parte da direção nacional, e milito também na unidade classista, que é a corrente sindical do PCB. E saúdo os companheiros e companheiras, porque realmente essa experiência que vocês têm, de vivenciar um cotidiano escolar num contexto militarizado, unidades militares, aí realmente é algo com o qual a gente precisa aprender muito, e nessa conjuntura isso se reforça, como a Camila já colocou. Bom, eu fiz aqui alguns apontamentos, a gente completou aí o Brasil completou aí 8 meses, estamos aí próximos de completar 9 meses de governo Bolsonaro. Então é importante a gente fazer um pequeno mapeamento, assim, uma pequena análise em relação ao que são, o que foram esses 9 meses e também o que a gente pode projetar em relação às políticas que o governo já vem adotando, as suas repercussões e também em relação à resistência a essa agenda que está sendo colocada em prática no Brasil. Para isso eu vou voltar um pouquinho, não vou me alongar muito, mas algo que acho que é importante contextualizar, que os companheiros já, obviamente, já devem ter discutido em outro momento, mas só para dar um encadeamento lógico aqui na minha fala. Primeiro, entender a eleição do Bolsonaro, voltar um pouquinho no tempo, como que essa figura do submundo da política, do baixo clero do parlamento, uma figura que há 5 anos atrás, ou até menos, se fosse perguntar para qualquer cidadão na rua aí que não tivesse alguma vinculação com política ou que discutisse alguma coisa sobre verdade, memória e justiça em relação à ditadura, dificilmente alguém conheceria essa figura do Bolsonaro. E como que a gente explica que essa figura, que já tem essas falas bizarras e horrendas que ele reproduz agora como presidente, fazem parte de toda a sua trajetória política, desde a sua origem lá, ainda como vereador, eleito vereador lá em 88, na cidade do Rio de Janeiro. Então, para a gente entender esse cenário, como que nós chegamos até aqui, é importante entender esse contexto de uma crise política que se abriu no país, principalmente com a falência do projeto de conciliação de classes, que foi encabeçado pelos governos petistas, pela desmobilização e despolitização da sociedade brasileira. Ou seja, nós estamos vivendo hoje um reflexo desse processo no qual se jogou muito peso na institucionalidade, muito peso nas negociações parlamentares, nas negociações palacianas, e se desarmou, pouco a pouco, a capacidade de mobilização e a capacidade de politização, principalmente da classe trabalhadora. Então, um pouco do efeito, um pouco não muito do efeito que nós estamos vivendo hoje, tem relação com isso. E, obviamente, que também nós passamos por uma crise econômica grave. Essa crise econômica, nós tivemos aí, alguns dizem que foi o maior período de recessão na história do Brasil, 2015-16, onde a economia caiu quase 8%. Há análises que apontam que na década de 80 houve 81, 82, enfim, a crise econômica forte nos anos 80 foi maior. Mas, enfim, foi uma das maiores crises econômicas do Brasil. Nós ainda estamos vivendo esse cenário, um cenário de estagnação econômica, uma economia como a nossa, que não cresce 1% ao ano, vindo já de uma defasagem muito grande, é ridículo, É algo que não há como você gerar empregos e ter um mínimo de condição de desenvolvimento, principalmente para os trabalhadores, para os mais pobres dentro desse cenário. Então, esse é o pano de fundo. E também outra questão muito importante, que eu acho que os setores de oposição têm batido muito pouco, porque a eleição de 2018, ela se dá num cenário totalmente instável e totalmente diferente do que nós nos acostumamos a viver, vamos dizer assim, em período pós-redemocratização, pós-Constituição de 88. Nós tivemos o uso disseminado das fake news, inclusive agora está se abrindo no parlamento uma CPI das fake news, está se abrindo uma investigação que já reflete alguns conflitos internos, inclusive do próprio bloco que ajudou a eleger o Bolsonaro. Eu já vou chegar ali rapidamente, só para não me estender demais. Então, nós tivemos uma eleição ilegítima, nós tivemos uma eleição fraudulenta e uma eleição que nós não podemos esquecer que ela já se dá num contexto pós-golpe de 2016,
onde mesmo essa institucionalidade da democracia burguesa, da democracia liberal já estava colocada, ela ruiu, né? Ela foi chutada, e aí surge o Bolsonaro com uma estratégia, uma tática eleitoral de guerra, vamos colocar dessa forma, né? Totalmente diferente do que se havia estabelecido entre as forças políticas, e vai avançando paulatinamente, né? Ganhando adeptos e fazendo alianças e ampliando o seu bloco de forças. Por exemplo, né, algumas questões que implicam aí na composição do bolsonarismo, vamos colocar dessa forma, né? A gente tem interesse do imperialismo estadunidense, então essa articulação do Eduardo Bolsonaro como embaixador dos Estados Unidos faz parte dessa grande internacional da extrema-direita, que vem sendo articulada principalmente pelo Steve Bannon, né? Se vocês abrirem o noticiário de hoje, vocês vão ver que um dos caras que está preparando o discurso do Bolsonaro na ONU é o Bannon. Está nos portais aí, o UOL, Globo, enfim, os portais, não é nenhum portal de esquerda que está falando isso, né? Então, essa articulação internacional. A articulação com o capital financeiro, a figura do Paulo Guedes é central nesse contexto, porque ele vai dar esse aval, ele vai ser a ponte. Paulo Guedes é um cara ligado aos bancos, é a figura que vai levar essa agenda ao seu limite, né? E está fazendo isso, né? Está buscando isso. Bom, as forças policiais, né? Grande parte do generalato aí adere ao bolsonarismo, e também não podemos esquecer que nas polícias, tanto as polícias militares, polícia civil, né, enfim, as diferentes redes policiais e sistemas de polícia no país vão aderindo ao bolsonarismo, isso já muito antes de 2018, e tem uma capilaridade muito grande, né? As polícias têm uma capilaridade muito grande. Só para citar um exemplo, e nós tivemos um deputado estadual, até que, por incrível que pareça, de esquerda, comunista, que era policial militar, lá em Santa Catarina, o sargento Maurício Soares, que foi eleito e reeleito, e ele foi o único candidato que fez voto em todos os municípios catarinenses. Por quê? Pela capilaridade que a polícia militar tem no estado, e ele ganhou aquela base, né, principalmente dos praças, e isso deu capilaridade para o Bolsonaro, para o bolsonarismo, dá ainda, né, capilaridade para o bolsonarismo. Aí você também tem a aliança dos setores fundamentalistas, principalmente da igreja evangélica, né, o chamado olavismo, enfim, né, tem um bloco aí que abraçou o Bolsonaro. O lavajatismo, na figura do Moro, né, vai adentrar o governo Bolsonaro. E aí nós temos esses grupos se unificam pela agenda antipetista na eleição, mas nós vemos que algumas contradições, ainda que pequenas de fundo, elas não estão dadas, começam a surgir dentro desse bloco. Então nós vemos lá um Alexandre Frota, apesar de ser também uma figura folclórica, mas era uma figura de expressão importante desse bolsonarismo, né? O próprio Dória, que é uma figura que abraçou o Bolsonaro nas eleições, hoje já não tem nenhuma aliança com o Bolsonaro, não tem nada a ver com isso aí, enfim, né, vai tentando se distanciar. São alguns conflitos que vão girando em torno de contradições que o próprio bolsonarismo gera, e a gente não pode perder de vista que o Bolsonaro tem uma perda de popularidade muito grande, né? Ele que foi eleito com 55% dos votos válidos, 57 milhões de votos praticamente, né? Ele cai, pesquisa, a popularidade dele vem caindo, tem um bloco ali de um 30% da população que está fascistizada mesmo, aderiu a um discurso de extrema-direita, não sei até quando esse grupo vai com ele, vai firme com ele, mas ele vem caindo, ele vem perdendo adesão dentro daquelas pessoas que votaram naquela onda do bolsonarismo na eleição de 18. Mas rapidamente aqui para finalizar, acabei me estendendo demais, claro que o projeto de fundo do Bolsonaro é um projeto autoritário, né? Esse tweet um minuto só, esse tweet do Carlos Bolsonaro, que foi divulgado recentemente, é um horizonte. É só pegar o que o Bolsonaro falou a vida inteira, o horizonte dele é uma saída autoritária. Mas aí nós temos que refletir o seguinte, a burguesia, para implementar o seu programa, ela precisa hoje de um Estado fascista. A lei antiterrorismo está aí, é a lei de 2014, não é do governo Bolsonaro. A garantia da lei da ordem está aí, e a lei de 2013, não foi o governo Bolsonaro que implementou. Então, a burguesia, para avançar, está avançando com as reformas ultraliberais, tranquilamente. Nós vimos a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Foi um banho, foi uma lavada, eu não sei, pode ser que eu esteja falando bobagem aqui, mas eu vi até o próprio Rodrigo Maia dizendo que se não foi a maior votação de uma PEC, foi uma das maiores e uma das mais rápidas da história. Então, eles estão com a
faca e o queijo na mão. Só para eu ir fechando essa análise, que tem muita coisa para falar, mas vamos abrir para o debate daqui a pouco. O Gerdau, Jorge Gerdau, dono da companhia de aço, que é a sua sede lá no Rio Grande do Sul, mas tem, né, empresas espalhadas pelo mundo todo, até nos Estados Unidos, ele falou o seguinte: olha, não importa para nós o que o Bolsonaro faz, ele como um representante do grande capital, né? Importa o que ele deixa a gente fazer. Então ele pode falar de cocô, de assim, de anão, ele pode mandar o presidente da França, falar mal da mulher do presidente da França, ele pode fazer essas barbaridades todas, mas o que importa é que a nossa agenda está avançando. E a agenda está avançando, né? A Previdência passou, está no Senado, mas a gente não vê uma perspectiva no curto prazo de uma reversão, infelizmente. A agenda da educação, nós vemos aí que os cortes foram implementados em maio e até agora não houve nenhuma sinalização de reversão, pelo contrário, a agenda se aprofunda com o projeto Futurice, que inclusive está sendo comentado já que vem em outubro, eles só estão em dúvida se eles mandam o projeto de lei para o Congresso ou baixam uma medida provisória e passa a valer como lei a partir de então. Essa é a dúvida que eles estão vivendo hoje, o governo Bolsonaro, em relação à educação. E nós temos uma reforma administrativa que o próprio Rodrigo Maia, que é um fiador dessa agenda no Congresso, é o grande articulador, um dos grandes articuladores dessa agenda ultraliberal no Congresso, falou em uma entrevista no Roda Viva, na retomada do semestre, o seguinte: a grande pauta passada da Previdência é a reforma administrativa. E aí, meus companheiros e companheiras, nós estamos na reta, aí, né? Estamos na marca do pênalti, pronto para sermos chutados aí para o serviço público, literalmente, né? Não vou dizer literalmente, daqui a pouco até um pé na bunda, de fato, nós vamos levar, porque vão mexer na estabilidade, vão mexer na carreira, vão mexer nos nossos salários, e nós temos um cenário bastante crítico no qual a opinião pública brasileira hoje, né, ela está muito volátil à mudança de opinião. As fake news, as redes de WhatsApp estão agindo, elas não pararam depois da eleição. Nós vimos, por exemplo, na reforma da Previdência, no início, a impopularidade dela, ainda no governo Temer. Quando da votação na Câmara, tudo bem, tem manipulações, óbvio que tem, né? A imprensa também, enfim, faz o seu jogo, mas havia já quase um empate técnico com uma leve liderança, uma leve preponderância da população a favor da Previdência do governo Bolsonaro. E nós, servidores públicos, estamos sendo demonizados há muito tempo, né? Se você sair aí na rua, infelizmente, na grande massa, o servidor é quase que um inimigo, é um privilegiado, é um marajá, e tem que cortar esses privilégios, enfim, né? Então, o cenário é bastante crítico. Para concluir a minha fala, né, já falei demais, já passou o meu tempo, e nós precisamos pensar saídas. Então, eu paro aqui, no debate, essas saídas a gente reflete um pouco mais para ampliar o debate. É isso. Bom, então, fazer algumas considerações aqui, né, não querendo encerrar o debate, pelo contrário, acho que essas demandas que estão surgindo refletem, dentro da especificidade, né, dos companheiros e das companheiras, né, das instituições das escolas militares, mas acho que isso também se reflete em uma maneira mais ampla, né? Eu acho que o companheiro, desculpa, eu não gravei o nome nas falas, acabei não anotando, né, mas o companheiro que trouxe a questão da disputa de projetos, eu acho que é um elemento fundamental, mas hoje nós temos que analisar a realidade, e dentro dessa guinada que foi colocada à direita no Brasil, a disputa de projetos que está dada é uma disputa entre a extrema-direita e a centro-direita. Infelizmente, o campo da esquerda, o campo progressista, no qual o movimento sindical, o movimento popular se encontra, ele está perdido, vamos dizer assim. Ele está buscando um novo norte, um novo rumo, depois de toda a crise, né, que a gente tem enfrentado, todas as derrotas que a gente vem enfrentando, né? Porque quando a gente falou do golpe, não era uma questão do golpe contra o PT ou contra a Dilma, ainda que o desdobramento fosse o impeachment, né? Mas era um golpe contra a classe trabalhadora. Fez avançar ali uma agenda ultraliberal, reforma trabalhista, enfim, uma série de questões que estão colocadas agora, a reforma da Previdência e assim por diante. Então, é uma disputa entre esses dois setores de quem conduz essa agenda ultraliberal, que é essa agenda que está consensuada, pelo menos até agora. E eu até vou falar uma coisa que pode ser meio surpreendente, mas pode ser que esse seja um ponto positivo, que esses caras estejam unificados dentro de uma agenda ultraliberal. Por que um ponto positivo? É muito ruim para a classe, sim, mas é um ponto positivo para nós, no sentido que ele leva
a uma crise social, esse projeto leva a uma crise social, uma crise econômica, que vai, né, intensificando essa crítica, vai intensificando a impopularidade, inclusive, desse governo. E eu acho que o exemplo da Argentina é uma boa referência para a gente pensar onde esse projeto pode chegar. Me preocupa muito se daqui a pouco o Bolsonaro dá uma guinada intervencionista, com um keynesianismo de direita, vamos dizer, gera emprego, gera algum crescimento econômico, aí nós estamos lascados. Não é jogar o quanto pior, melhor, não é isso. Mas é entender a característica desse governo, entender essa agenda que eles estão implementando e fazer a luta a partir desses elementos. Eu acho que tem uma questão importante em relação às lutas sociais. A gente tem uma falta de sul aí, né? Não falando falta de norte, a gente tem uma classe que está um pouco desorientada, porque exatamente a gente teve uma crise desse projeto democrático popular, desse projeto de conciliação. Então, como uma alternativa, uma retomada disso, né? E uma aposta muito grande nas eleições, do tipo, olha, o governo Bolsonaro vai se desgastar, a popularidade dele está caindo, 2022, a esquerda ou centro-esquerda, alguém num campo, né, crítico ao Bolsonaro ganha a eleição. Eu acho que é uma aposta muito perigosa, porque, primeiro, que nós não temos garantia nenhuma, como foi em 2018, que as eleições vão ser limpas, né? A gente sabe que as eleições dentro do sistema da democracia burguesa não são igualitárias, não são livres. A gente vê as restrições que já estão acontecendo nos partidos de esquerda, praticamente colocados numa semi-clandestinidade, entre aspas, né? Porque nem em televisão a gente vai aparecer mais as legendas mais críticas e as legendas da esquerda socialista. E qual é a garantia que a gente tem que essas eleições vão acontecer democraticamente ou dentro de uma certa lógica anterior, né? E nós podemos esperar mais 3 anos e meio, nós podemos esperar que o Bolsonaro avance, porque, como o companheiro colocou, há contradições internas no governo, mas ele vai jogando no limite, né? Ele vai via decreto, via medida provisória, vai avançando nessa agenda, e pouco a pouco ele vai criando essa nova institucionalidade. Eu acho que é um governo proto-fascista, ainda nós não temos um governo fascista aberto, uma ditadura fascista aberta, isso não está dado ainda. Como eu falei anteriormente, eles ainda não precisam disso para impor o seu programa, pode ser que precisem daqui a alguns meses ou daqui a um ano, enfim, mas ainda não está colocado. Para completar e para concluir, eu acho que tem muita luta social acontecendo, né? Tem luta indígena, tem a luta das mulheres, a gente viu a pauta LGBT aí entrando, né, na questão do Rio de Janeiro, lá com a censura do Crivella sobre o livro, né, enfim, com um beijo, né, entre 2 homens, né, a ilustração do beijo de 2 homens, toda a questão que colocou, o movimento LGBT respondeu, então há muita luta social, né? E na educação, eu acho que a gente tem que olhar e fazer um balanço. O Sinasef, nos últimos, eu entrei na rede em 2013, mas se a gente pegar de 2011 para cá, o Sinasef fez greve em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016. Ou seja, tem alguma coisa acontecendo na nossa base. O sindicato não está parado, não está morto. Essa base está discutindo, essa base está aquecida. Essa base pode estar agora num cenário de refluxo. Sim, estamos. Até porque, por exemplo, na greve de 2015, nós estávamos lutando por aumento salarial. E não vamos esquecer que agora, em agosto, nós recebemos a última parcela do reajuste. Os docentes receberam. Então, nós tivemos alguns avanços nesse sentido, pequenos, podemos fazer várias críticas, mas vieram dessas lutas numa perspectiva mais de conquistas. Hoje nós estamos num cenário de refluxo defensivo. A greve de 16, ainda que tenha sido uma greve puxada pelo movimento de ocupações, foi uma greve defensiva de defesa da rede. Há pouco tempo a gente denunciava a precarização da rede. O Congresso de 14 do Sinasef era a precarização da rede, o tema principal. Hoje a gente já migrou para a pauta da defesa da rede. Mesmo essa rede precarizada que a gente denunciava há 4, 5 anos atrás, nós estamos em luta da defesa dessa rede. Bom, para finalizar, eu acho que todas essas questões que os companheiros colocaram, nós vamos viver um ciclo agora no nosso sindicato muito importante. Por quê? Em novembro desse ano nós temos o 33º Congresso Nacional. E provavelmente, eu não sei o mês ainda, mas não vai poder fugir muito de março, abril do ano que vem, nós teremos o 34º Congresso Eleitoral. E serão os 2 primeiros congressos nacionais dentro já de um governo Bolsonaro, onde nós vamos efetivamente pensar uma linha, pensar uma estratégia, como a companheira colocou. Qual é a nossa estratégia?
esse é o momento da discussão, esse é o momento do debate, porque nós precisamos enfrentar um novo momento político. Não dá mais para usar as ferramentas que nós usávamos há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando era um outro governo. Tinha uma agenda liberal, neoliberal, sim, alguns elementos tinha, mas que tinha um outro caráter, né? Tinha uma outra característica, uma outra forma de diálogo, uma outra forma de negociação. Né? E agora nós temos esse cenário catastrófico, né? Até só para finalizar que ano passado, no Congresso Eleitoral de 18, um colega avaliando, ele falou assim, ninguém deu muita bola, entre aspas, ele disse, ano que vem a gente pode estar sob um governo Bolsonaro, e o que a gente vai fazer? E realmente essa pergunta está aí quando? E aí, o que a gente vai fazer? Né? Efetivamente, para concluir mesmo, nós já temos algumas movimentações. Esse ano, nós tivemos uma agenda bastante intensa de lutas e a educação é a ponta de lança na oposição ao governo Bolsonaro. Nós, efetivamente, conseguimos mobilizar, e aí nós, até sendo muito relevante na figura, acho que os alunos mobilizaram, a comunidade escolar mobilizou muito mais, mas os servidores têm cumprido um papel também de mobilização. A educação hoje é o foco de resistência. E nós estamos entrando num cenário já imediato de colapso de muitas instituições. Lá em Santa Catarina, nós já estamos vivendo isso com a UFSC, que é a primeira universidade onde efetivamente a situação chegou num limite. Os estudantes estão com as atividades paralisadas, que são aqueles que são mais precarizados, que estão sentindo com a falta de bolsas, que estão sentindo com a falta de recursos já imediatamente, porque eles simplesmente param de estudar. Não tem como ele jogar a conta para o mês que vem, ele não vai mais ter condições de frequentar as aulas. No Instituto, essa discussão já está entrando. As próximas semanas eu vejo que serão muito decisivas. A gente pode estar diante de um cenário, de uma inflexão de lutas na nossa base sem precedentes. Pode ser que não se concretize, mas há elementos que apontam para isso. E quais são os elementos para finalizar mesmo? O colapso orçamentário das instituições, o futuro se vindo a igual abaixo, e a reforma administrativa que vai implodir a nossa carreira, vai implodir a nossa profissão e vai implodir o nosso emprego no limite. É isso, é simples. Simples assim, como diz o Ciro Gomes gosta de falar, não referenciando o Ciro, mas só para pegar essa frasinha dele aqui. E tudo isso está estourando dentro de algumas semanas, dentro do mês de outubro, aí, como limite. E aí vem a pergunta que a companheira fazer, o que nós vamos fazer? Acho que já há movimentações, a base está se mexendo, há orientações, há tentativas de buscar uma saída, buscar como agir nesse cenário. Então, eu acho que esse momento é mais um momento muito importante, acho que trazer essa discussão da questão da realidade de vocês, mas sempre articulando com esses aspectos mais gerais e concluo aqui a minha fala pedindo desculpa por ter falado demais, acho que excedi meu tempo de novo. Muito obrigado.